Buenas pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as mulheres do Egito Antigo, tá? Para isso, nós vamos usar um texto. Então hoje a gente vai trabalhar um texto que está no nosso livro didático, certo? Então é um texto que está na página 90, beleza? Eu vou deixar o texto aqui e daqui a pouco eu vou ler e vou comentar. Antes eu gostaria de fazer um comentário. Quando nós estudamos história, nós estudamos diferentes culturas, certo? Então nós estudamos, por exemplo, que o governante do Egito Antigo se chamava Faraó. Beleza. Que os escribas eram responsáveis por registrar o cotidiano do Egito Antigo. E eles registravam isso através de hieróglifos. Beleza? Bem, isso faz parte da cultura. Mas tem algo que é muito importante, que é o jeito como a sociedade enxerga o mundo. A concepção de mundo. Certo? Por que eu estou comentando sobre isso? Porque nós somos, digamos assim, descendentes de uma concepção de mundo, podemos dizer, judaica cristã. Quando a gente se remete aos nossos colonizadores que chegaram aqui, né, os portugueses, e quando a gente se remete à Roma Antiga, e aí até a Palestina, enfim. Quando a gente estuda e a gente pensa sobre isso, nós vemos que o cristianismo é uma religião que nos concebe um olhar de mundo pelo homem e para o homem, certo? Quando a gente vê, por exemplo, o mito de criação, nós vemos, por exemplo, um Deus que, apesar de na Gênesis não estar muito claro se é um homem ou se é uma mulher, mas quando nós vemos o Novo Testamento, Jesus chama esse Deus de Pai, certo? É o Pai Criador. Então a mulher, ela só aparece depois sendo criada. Ou seja, Deus é homem, certo? Dentro de uma concepção de um senso mais geral. Nós poderíamos discutir isso profundamente para ver se os textos bíblicos realmente atribuem a esse Deus sobrenatural, Javé, Jeová, como um homem, né, como um ser dotado de características masculinas. Né, nós poderíamos discutir isso, mas de maneira geral, eu tenho certeza que vocês concordam que Deus é apresentado com características masculinas, certo? Onde entra a mulher na história? Entra com Eva, certo? Então assim, e Eva é a responsável por comer o fruto proibido. Em diversas passagens da Bíblia, a mulher é tida, Dalila, como traidora, a mulher é tida como fraca, certo? Ela só tem, digamos assim, uma certa redenção com Maria. Tanto é que os católicos atribuem uma santidade a Maria, né? Os evangélicos nem todos. Então Maria seria aquele lado materno acolhedor, o lado materno do carinho, do afeto, certo? Mas quando nós vemos o Deus do Antigo Testamento, é um Deus que pune, é um Deus que manda o dilúvio, certo? Então assim, gente, por que eu estou falando isso? Porque na mitologia egípcia, tanto o Deus, vamos dizer assim, principal ali da região, que é Osíris, como a sua irmã e esposa Ísis, eles tinham, né, essas duas divindades, elas eram muito importantes para o povo egípcio, certo? Então assim, tanto é que existe uma passagem que o deus dos desertos, das tempestades, das doenças, Set, ele mata Osíris e esquarteja e joga os seus pedaços ao longo da terra. É Ísis aquela que vai pacientemente buscar cada pedaço de Osíris para reconstruir
e para ressuscitá-lo, certo? A ressurreição, né, que depois nós vemos no Novo Testamento lá em Lázaro, enfim, com Lázaro, de Jesus, mas no Egito Antigo ela já era muito comum, tá? Essas histórias de ressurreição. Então, tanto Ísis, o aspecto feminino, como Osíris, o aspecto masculino, eles tinham a mesma importância. Então, a concepção de mundo do Egito Antigo, ele não tinha só o viés masculino, mas tinha os dois, certo? É o que pode ser chamado de não é patriarcal, é matrilinear, certo? Isso não significa que a mulher é mais importante do que o homem. Beleza? Então isso é só para a gente entender que nós temos uma certa visão de mundo que nos foi colocado, certo? Através da sociedade, mas que outras culturas, outros povos, tinham uma outra concepção. Beleza? Pessoal, então antes de eu ler o texto, deixa eu só pontuar uma questão aqui, que algo que também precisa ser colocado aí na nossa mente, essa ideia muito do homem como o ser do público, certo? Da política, e a mulher como o ser do privado, da casa, do doméstico. Tá? Isso em muitas culturas também é muito forte. Quem tem que exercer os cargos públicos, da vida pública, de se relacionar com outras pessoas é o homem, enquanto a mulher tem que ficar em casa no lar, certo? Bem, eu vou ler o texto, tá? Eu vou tirar minha cara feia aqui, eu vou deixar o texto aqui para vocês, enquanto eu leio, beleza? O texto a seguir foi escrito pelo egiptólogo francês Christian Jacques. Leiam com atenção. A mulher no Egito Antigo. Como veremos, o papel político e social das mulheres foi determinante ao longo de toda a história do Egito. Graças a um notável sistema jurídico, a mulher e o homem eram iguais por direito e de fato. Essa igualdade entre o homem e a mulher perdurou enquanto o país se manteve independente. Muitas egípcias eram donas de casa, mas muitas outras tiveram ofício fora da vida familiar e ocuparam importantes funções. Na documentação, descobrimos que uma mulher podia ser governadora de uma província, de uma cidade ou de uma circunscrição administrativa, o que implicava um importante trabalho à frente de um pessoal numeroso. Uma mulher podia ser inspetora do tesouro, superiora da casa de tecelagem, dos cantores e dos bailarinos e etc. Em suma, à exceção do exército, estavam-lhe abertos quase todos os setores de atividades que caracterizavam a civilização faraônica. Certo? Então, tirando o exército, a mulher estava em praticamente todos os setores da administração do Egito Antigo, certo? Podendo, inclusive, ser ali considerada rainha, faronisa. Beleza? Gente, 3 perguntinhas. Então, olha só. Pergunta número 1. Segundo o autor, o que garantia a igualdade de direitos entre homens e mulheres no Egito Antigo? Tá lá no comecinho, certo? Quando fala do sistema jurídico. Gente, o que é um sistema jurídico? São as leis. Para garantir direitos e deveres, existem as leis. Logo, logo a gente vai ver, vai estudar o Código de Hammurabi, a gente vai ver um primeiro conjunto de leis, certo? Ou os 10 mandamentos também. Beleza? O Brasil tem uma Constituição hoje. Mas já vamos falar disso daqui a pouco. Pergunta número 2. Em que o autor do texto se baseou para dizer que a mulher egípcia ocupava funções importantes? Então, esse egiptólogo, pessoal, que fonte ele usou para dizer que a mulher ocupava cargos importantes?
Ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no último parágrafo, ó. Na documentação que descobrimos, certo? Então, ou seja, existia uma documentação, né, do registro da vida cotidiana e lá estava presente os cargos das mulheres, certo? Então, são documentos que existiam, certo? Sobre as mulheres atuando nos cargos importantes da administração, beleza? Pergunta número 3. O autor afirma que no Egito Antigo, a mulher e o homem eram iguais por direito e de fato. E no Brasil de hoje, isso também acontece? Gente, existe um artigo da Constituição, da nossa lei, o artigo 5º, que diz lá que todos os homens e mulheres são iguais perante a lei. Aí essa pergunta aqui eu quero que vocês sejam bem críticos, reflitam. Vocês acham que hoje, apesar de estar na lei, que homem e mulher têm os mesmos direitos, isso existe de fato? Nessa época de Covid, por exemplo, quando a gente vê o número crescente de agressões a mulheres, violência doméstica, será que essa violência é porque o parceiro considera a sua esposa uma pessoa com seus mesmos direitos? Ou ele se acha superior e dono dessa pessoa? Será que as mulheres estão em todos os cargos? Certo? Nós tivemos quantas presidentas? Certo? E patrões, chefes? Tem mais homem ou mais mulher? Enfim, é pra gente pensar. Beleza, gente? Facinho, né? Beijo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês só uma coisinha aqui, ó. Que eu ganhei da minha esposa linda. Ó, um Moai, ó que lindo. Oi, eu sou o Chicletão. É o Moai da Ilha de Páscoa. É isso, gente. Beijo, saudade.